Oi, vou falar um pouquinho sobre língua estrangeira, falar uma língua estrangeira. Você sabe que uma pessoa não é a mesma pessoa quando ela fala uma língua e quando ela fala outra língua. Mas eu não estou falando, por exemplo, de você falar uma língua de qualquer jeito. Eu estou dizendo falar uma língua como falante nativo, ser usuário de uma língua de forma realmente competente, utilizar a língua, falar a língua como se você tivesse nascido falando essa língua, como falante nativo, como sua língua materna, não é? Bom, e aí existem pessoas que são realmente bilíngues, que falam mais de uma língua como língua materna. É o caso, por exemplo, de pessoas que nascem no Brasil, mas são filhos de imigrantes, filhos de franceses, filhos de espanhóis, de bolivianos. No meu caso, eu sou filha de espanhóis e quando eu nasci, aliás, antes até de nascer, a primeira língua que eu ouvi não foi o português, foi o espanhol, porque era a língua que minha mãe falava, que meus pais falavam, que toda a minha família falava, né? Mas aí não vim falar sobre a minha vida exatamente, mas sobre uma experiência como professora de idiomas. Depois de muito tempo ensinando, é que eu fui perceber, e depois que eu comecei a estudar minha pós-graduação, é que eu me dei conta dessa circunstância, de que você não é a mesma pessoa falando uma e falando outra língua. Eu vou explicar. Eu não sou a mesma pessoa falando português e falando em espanhol. A primeira vez que me dei conta disso foi quando um aluno me disse, nossa, ele nunca tinha me ouvido falar em português, porque eu só falava em espanhol durante as aulas, né? E aí, fora do ambiente de aula, em algum momento ele me ouviu falando português. Ele disse, nossa, como você fala diferente, como é diferente você falando português, parece que você é outra pessoa. E depois que eu fui estudar, eu era muito jovem ainda, não fazia pós-graduação, depois eu fui fazer minha pós-graduação. E aí eu fui estudar a respeito de línguas, né, de uma maneira mais, digamos, não como professora de gramática, nem de literatura, mas como uma professora de linguística, que vai pensar o fazer, pensar essa língua. E aí eu descobri que é isso mesmo, né? Que os especialistas dizem isso mesmo. Você não é a mesma pessoa falando uma língua e falando outra língua. Porque uma língua, ela não é só uma língua, ela é um sistema de valores, ela é uma cultura, né? E quando você se expressa através de uma língua, por meio de uma língua, você está expressando um modo de ser que é daquela cultura, desde que, claro, que não seja de uma forma, digamos, artificial, né? Como eu falei antes, quando você se apropria da língua, quando você fala a língua como se fosse sua língua materna. Por exemplo, em português, eu sou uma pessoa bem mais recatada do que em espanhol. Quando eu falo em português, eu sou mais tímida, eu não uso tantos palavrões aliás, eu não usava palavrões em português. Eu comecei a usar os palavrões em português por causa do espanhol. Porque quando eu falava em espanhol, eu me sentia livre e falava palavrões. Porque faz parte do ser espanhol. O palavrão, ele é uma circunstância da maioria dos espanhóis. Do ser espanhol em língua espanhola e do ser espanhol que nasce na Espanha. Porque, agora não cabe dizer aqui, mas, por exemplo, os bolivianos, em geral, tendem a usar menos palavrões que os espanhóis, que os uruguaios, mas isso é um assunto para outro vídeo. Então, como eu disse, o ser espanhol, ele se expressa muito por meio de palavrões. Então, eu me expressava por meio de palavrões muito mais na língua espanhola. E com o tempo, digamos, essa mania passou para a minha expressão do português. Eu comecei a me permitir falar palavrões em português também, o que eu não fazia. E palavrões são expressões que eu adoro, porque os palavrões, eles são, eu já falei em vídeos anteriores, como uma catarse, né? Catarse, assim, quando você expulsa os seus demônios, você faz uma limpeza interna, né? Então, quando você tá com raiva de alguma coisa, você consegue expressar essa raiva ou colocar para fora e, portanto, se liberar dela por meio de um palavrão. O palavrão, ele tem essa força, essa energia. Algumas pessoas acham que é uma força negativa, mas eu não considero como uma força negativa. Eu não, porque é uma coisa, você tira de dentro de você essa energia, entre aspas,
de raiva e expulsa, e acabou. Não vai fazer mal para ninguém. Pelo menos quando eu uso os palavrões, meu intuito não é fazer mal para ninguém, mas sim fazer bem para mim, tirar essa coisa ruim, esse sentimento ruim. E o palavrão, então não é que eu seja uma pessoa depravada, ao contrário, eu sou uma pessoa muito certinha, mas o palavrão ele tem essa capacidade de expressar sentimentos que um monte de outras palavras e de muitas frases não expressam. E em espanhol é muito mais. Aí então eu vou dizer algumas palavras aqui que eu adoro em espanhol. Os espanhóis se cagam mucho. Entonces, me cago en la virgen, me cago en la hostia, me cago en la hostia negra, me cago en la puta madre, me cago en la puta madre que le parió, o me cago en la puta madre que me parió. Es una cosa que se dice mucho, ¿no? Se cagan, los españoles se cagan en absolutamente todo. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, me cago en la madre, me cago en la puta madre, me cago en la puta madre que me parió, quiere decir que no me gusta mi madre. No, de ninguna manera, no es que no me gusta mi madre. Es una manera de expresar un sentimiento que muchas veces no está relacionado a la madre, sino a esas profundezas o profundidades de nuestro ser. Em português decimos muito filho da puta, tá vendo? Eu não tenho a mesma facilidade de falar o palavrão em português que eu tenho de falar em espanhol. E esse filho da puta, em espanhol, não tem essa força. Hijo de puta, hijo puta, decimos hijo puta, pero no es la misma cosa, no tiene la misma fuerza que la tiene en portugués, ¿no? Bueno, es eso. Entonces, las palabrotas son muy buenas en cualquier lengua para expulsar, digamos, los demonios, para hacer una catarsis, ¿no? Después buscáis qué es una catarsis, porque es un término del psicoanálisis. Y bueno, decir palabrotas no es propio de personas maleducadas. En el diccionario las palabrotas vienen como palabras malsonantes, pero como dije anteriormente en otros vídeos, a veces suenan tan bien, pero también suenan de una manera que otras palabras suenan como poemas muchas veces, ¿no? Y bueno, es eso. Espero que no piensen que soy una persona sin vergüenza, porque no lo soy. Y recuerden que una persona no es la misma persona hablando un idioma que hablando otro idioma. Somos personas diferentes. En cada idioma se manifiesta una parte diferente de nuestro ser, o se manifiesta quizás un personaje diferente, porque somos al fin y al cabo personajes.